Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. A antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução, em constante transformação. Você é um ser inacabado, incompleto e inconcluso. Portanto, você precisa então, não do é mais centrar a educação no professor ou centrar a educação no aluno, mas centrar a educação na relação. Houve uma preocupação, né, muito profunda com valorizar a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. Da secretaria marcou, né, para sempre a possibilidade, né, de o desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Sei votar, escrever meu nome. Tive em outras escolas, mas o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei de dizer eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. A educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Percursos significativos em tempos singulares. Um oceano de possibilidades. É isso mesmo, o momento que a gente está vivendo, um momento de muitas incertezas, mas a gente tem a certeza, a educação sempre é o melhor caminho. Eu quero aproveitar para agradecer a todos os profissionais de educação por esse momento difícil que a gente
está passando ainda e a dedicação que foi colocada para tantas crianças, para tantas famílias que não tinham acesso à internet, quantos profissionais foram lá de casa em casa, levar as apostilas, entregar na escola, fazer esse apoio pedagógico necessário. A Semana de Educação, todos os anos, na cidade de Santos, ela é muito significativa, muito importante. E esse ano ela tem uma importância ainda maior. Parabéns e muito obrigado a todos. É com grande alegria que hoje fazemos a abertura da 32ª Semana de Educação Professor Paulo Freire. E este ano ainda mais especial, pois comemoramos o centenário deste que é o patrono desse nosso evento. Iniciamos prestando uma homenagem a esse que nos inspira com seus preceitos por uma educação libertadora e horizontal. Por este e tantos outros motivos, o Brasil e o mundo reverenciam este homem. Num cenário de mudanças, onde o papel da escola e de toda a comunidade vem se alterando, nossas interlocuções tornam-se ainda mais essenciais. O processo formativo envolve variadas experiências realizadas para o benefício do indivíduo, do grupo, das escolas com as quais contribuem, sob o tema Percursos significativos em tempos singulares, um oceano de possibilidades, dedicaremos esses 3 dias à reflexão de nossa prática. Nesse dia 19, sustentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, que declarou 2021 o início da década do oceano, vamos aprofundar a compreensão para a necessidade de sua preservação, propondo uma jornada oceânica que nos faz pensar sobre esse tema pelo viés da arte, da literatura e da ciência. Nos 2 dias seguintes, teremos a possibilidade de criar diálogos educativos, abraçando as demais áreas do conhecimento. Com o desejo que possam aproveitar esses momentos para trocas tão relevantes, encerro com um grande abraço a todos. Bom dia. É com grande satisfação e com o coração tomado por alegrias e emoções que anunciamos a palestra de abertura da 32ª Semana de Educação Professor Paulo Freire, com o tema Percursos significativos em tempos singulares, um oceano de possibilidades. Serão 3 dias imensos e intensos de possibilidades. Participem, mergulhem nessa jornada. Tudo foi pensado com muito carinho para você. Eu sou Maria Helena Marques e vou mediar essa palestra. Fiquem à vontade para participar. Deixe no chat comentários, perguntas, agregando valor e sentido a esse momento tão único e tão especial. Ainda sobre o chat, solicito a atenção de vocês para os links da lista de presença,
da avaliação do evento e do link da 7ª Onda Literária, que é um espaço virtual destinado à compra de livros com descontos especiais, além de conversas com autores. Bem, encerrados os recados iniciais, é chegada a hora de receber com aplausos, com sorrisos e corações apaixonados. Sim, eu disse apaixonados, porque é dessa maneira que sua literatura impacta o mundo, a vida e cada um de nós. Seja muito bem-vindo, Mia Couto. Antônio Emílio Leite Couto, nosso querido Mia Couto, nasceu na Beira, uma cidade em Moçambique. Professor, jornalista, poeta, biólogo ativista e escritor com mais de 30 livros publicados entre prosa e poesia. Autor africano mais traduzido hoje no mundo e muito íntimo dos leitores brasileiros. Seu romance, Terra Sonâmbula, é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. É membro também da Academia Brasileira de Letras. Recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Prêmio Camões, em 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa. Com vocês, Mia Couto. Mia, conte-nos sobre o mar que há depois do mar. Estão a ouvir? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A Maria Helena, está-me a ouvir? Eu estou a chegar bem. Em boa condição. É um prazer estar aqui, é um modo, mesmo assim à distância, de eu dar um abraço nessa terra, nesse Brasil, que é uma espécie de outra pátria minha, uma pátria que eu sei que inventei, mas que se tornou uma verdade inteira, absoluta, não? É um prazer estar neste momento celebrando convosco esse nome grande que é o Paulo Freire. Esse nome viveu em Moçambique quando nós conquistamos a independência. Bom, ele já vivia antes, mas viveu intensamente, quer dizer, viveu na nossa prática de educação e de alfabetização de adultos, quando percebemos que o método, a inspiração de Paulo Freire servia para aquilo que nós queríamos, que era aprender, mas aprender para ser livre. Queríamos essa aprendizagem emancipadora que ele sugere. Quero saudar o Lenin, essa voz que eu aprendi a amar deste lado, e esta lindíssima canção. Eu quando entrei, agora é online, na possibilidade de partilhar o que ele cantava, essa canção que pede para que o corpo peça ele próprio um pouco mais da alma, não é? E este mundo que nos pede um pouco mais da alma, não é? E aquilo que é tão bonito que ele diz, que eu descobri que estava ligado com aquilo que eu tinha preparado para dizer, que a vida parece ser tão comum, não é? tão partilhada, mas a vida é tão rara ao mesmo tempo, não é? E de facto o que vamos falar aqui, daquilo que vamos falar aqui, o mar é só um pretexto, mas o mar de facto é um outro nome da vida. Eu sei que isto está organizado de uma maneira em que há um momento em que eu vou dizer alguma coisa só como um pretexto para depois haver uma conversa. É isso que eu acho que é importante, é que aproveitemos este momento para conversarmos. Eu vou ler 2 ou 3 poemas que eu fiz sobre o mar, mas que mais do que propriamente poemas, digamos, traduzem aquilo que é a visão que eu tenho como pessoa que cresceu, que nasceu junto ao mar, uma pessoa que trabalhou a vida inteira junto ao mar. Eu, como biólogo, trabalho nas zonas costeiras, não é? nessa interface onde o oceano perde fronteira e a terra, digamos, também se esquece que tem um limite, não é? Então, eu acho que seria esse o
o momento que eu ia partilhar convosco tem esta estrutura. Eu vou começar por lembrar um poema que eu fiz, que me parece que diz aquilo que eu quero dizer de outra maneira. Então o poema diz assim: todo nascer é um regresso. Quem nasce apenas renasce. Em tudo que desponta há um refluir de rio, inundando um vazio espesso, um coágulo de mar sob o céu de gesso. Todo parto é um desdobrar de asas, terra brotando de água incerta, sombras de ave sobre a mão aberta. Tudo que brota é um eco do que vai nascer, uma voz que em canto se desfez. Tudo fins a primeira vez, antiga em nós, apenas a voz do mar, e a lágrima é um búzio, um fio de nada se ausentando, devagar. Este é um poema que eu escrevi há alguns anos atrás, e que está no livro que não foi publicado no Brasil. Os meus poemas foram publicados no Brasil numa pequena antologia, já há alguns anos, e eu espero que algum dia os outros poemas que eu fui escrevendo, entretanto, possam ser publicados no Brasil. Mas eu vou começar com a ajuda de um escritor uruguaio que escreveu um conto que é uma coisa admirável, porque cabe em 5 linhas, e é o Eduardo Galeano, e que fala de um menino, que é um Diego, que não conhecia o mar. E o pai levou para lhe mostrar o mar, para que ele descobrisse o mar. Viajaram, porque o mar estava do outro lado do mundo, estava por trás das dunas altas, à espera que ele chegasse. Quando o menino e o pai finalmente alcançaram aquelas alturas de areia no topo da duna, depois de muito caminhar, o mar estava à frente dos olhos desse Diego, desse menino. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Então toda a minha história me parece um pouco esta história deste Diego que, frente ao mar, não sabe olhar, não sabe ver. Não é? A minha vida é um longo estágio para aprender a ver o mar. Porque o grande fascínio desse imenso oceano é que ele não se vê. Não por causa da sua imensidão, mas porque ele é um espelho. Não é? E nele vemos algo que trazemos realmente escondido no mais fundo de nós. Na verdade, é mais fácil nós nos vermos no mar do que o inverso. Este mar, este grande oceano, está para além do nosso olhar, porque ele não é exatamente isso que pensamos. Não é um corpo d'água, não é um corpo que está deitado entre os continentes. O mar está no mundo, está fora do oceano. O mar está dentro de nós, está dentro do nosso corpo. E a história deste mar confunde-se com a epopeia da própria vida. Não? O mar vive dentro. Os seres vivos todos que abandonaram o mar, e isso faz parte da grande história da vida. Há milhões de anos primeiro começaram por ser algumas bactérias, depois algumas plantas, depois alguns animais que têm esta ousadia de abandonar o mar, mas eles nunca abandonaram esse território, eles trouxeram o mar com eles. E todos nós acabamos por reproduzir isto, todos nós nascemos com esse mar interior, nem que seja nesse ventre materno que guarda um oceano, um pequeno oceano hereditário, né, que entregamos de geração para geração. E tudo em nós é essa pequena réplica desse imenso oceano. Eu vou dizer uma palavra que eu odeio, que chama-se o líquido amniótico. Esta é uma palavra horrível, é quase a antítese da poesia, e foi inventada certamente por cientistas que eram homens, de certeza que não eram mulheres. Mas esse líquido amniótico, não tem outro nome para me dar, a lágrima, o suor, tudo isso são lembranças, são uma espécie de episódicas lembranças desse parentesco que nós temos com o oceano. Às vezes andamos à procura como se fosse uma epopeia científica, não é? Que resulta de uma pesquisa aturada. Andamos à procura do começo da vida como um evento distante, um evento cósmico que aconteceu há milhares de anos atrás. Mas a vida começa todos os dias. A vida começa em cada instante. E a vida começa em cada uma das criaturas vivas que nasce. E esse é o princípio da vida, não é? Então, existe essa espécie de cegueira que eu aludi no início, que não nos deixa ver o mar. No meu caso particular, na minha história pessoal, essa cegueira foi praticamente congénita, porque eu nasci
como foi dito aqui por a Maria Helena, né? Eu nasci junto do mar, numa pequena cidade colonial que se chamava Beira, e o nome já sugere, Beira já sugere que ela não tem nome por si mesma. Ela existia porque estava à beira de alguma outra coisa, e essa coisa era esse infinito, essa imensidão que era o mar. Mas a minha cidade não estava localizada exatamente junto ao mar, ela era parte do mar, porque ela estava construída sobre pântanos, não é? Num estuário que inundava, portanto, estava localizada abaixo do nível das águas do mar. Então as marés chegavam, e eu lembro dos meus pais dizerem, quando eu ia brincar, porque a minha infância foi infinita num espaço sem fim, e eles não diziam a hora que eu devia chegar, eles diziam, chega antes da maré, porque as marés chegavam e cobriam toda a cidade, e mesmo o pátio da minha casa ficava inundado. Então, eu nunca percebi qual era o limite, não é? Onde é que começava a terra firme, onde é que era esse chão da minha infância. Era um chão que nunca aprendeu a ser chão, nunca aprendeu a ser sólido, definitivo, desse essa garantia, essa segurança de pisar um lugar firme. Não é? Então, ali, outros, eu digo, já disse isso, brincando, já escrevi isso, outros têm terra natal, eu tenho uma água natal, porque, de facto, eu não posso dizer que eu tinha uma terra. Beira foi uma grande aprendizagem, porque eu aprendi a não temer essa ausência de fronteira. E recordo-me que ali perto da minha casa havia um monumento, e eu nasci no tempo colonial, portanto, nasci numa altura em que Moçambique ainda não tinha conquistado a sua independência. Essa independência só aconteceu em 1975, mas havia ali um monumento que os portugueses tinham erguido em homenagem aos próprios descobrimentos. E ali estava inscrito na própria pedra, gravado na própria pedra, as palavras do grande poeta Fernando Pessoa, e esta máxima que ele dizia: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E esse verso, e a grande pedra onde ele estava inscrito, todos os dias eram questionados, era uma espécie de eram desafiados por essa maré que ruía a própria base desse monumento, não é? E às vezes era preciso fazer um reforço com placas de cimento para suportar essa obra, não é? E era como uma espécie de um recado dizendo que a poesia, mesmo quando é escrita na própria pedra, ela é escrita sempre numa fronteira que é uma fronteira líquida, que é uma fronteira da água, né? E não havia que ter medo, porque eu podia ter essa aprendizagem como qualquer coisa, como uma aprendizagem da incerteza, como um receio, como qualquer coisa que não me desse essa garantia dessa solidez do presente ou do passado. Mas eu aprendi a conviver bem com esse território fluido do sonho, da escrita que se esvai, não é? E dos deuses que ficam por nascer, não é? Nessa pequena cidade, o meu pai era um poeta, ele era um imigrante, foi forçado a emigrar por razões de ordem política, e ele, tal e qual como os seres que transportaram, quando saíram do mar, transportaram o mar dentro de si, ele trouxe de Portugal, trouxe a poesia portuguesa que ele mais amava, mas não trouxe só a poesia portuguesa, ele trazia a poesia brasileira, francesa, espanhola, mas havia um lugar da poesia e da música brasileira, sobretudo aquela dos anos, finais dos anos 50, princípios dos anos 60. E uma vez eu lembro-me nessa casa junto ao mar, porque na Beira tudo fica junto ao mar, nessa grande varanda, eu escutei uma voz rouca de alguém que cantava num sotaque estranho para mim. Era a primeira vez que eu ouvia o sotaque brasileiro, e eu vi a voz rouca, quase marinha, de Dorival Caymmi, cantando É Doce Morrer no Mar. E aquilo para mim foi muito estranho, foi tudo muito estranho, porque a canção era lindíssima, porque eu quase que fui roubado, digamos assim, para uma presença estranha que vinha de longe, mas sobretudo porque aquela canção contrariava toda essa mitologia portuguesa que eu tinha aprendido em casa e na escola, não é? Essa mitologia mantinha com o mar era definido como um lugar de mistérios, um lugar de temores, era um lugar de viagem, sim, mas de conquista, uma viagem de apropriação.
essa poesia de Luís de Camões e Fernando Pessoa, que eram os dois grandes expoentes que eu estudava na escola, glorificavam o mar como um território de batalha, um caminho para a expansão colonial, e falavam de um mar português, como se o mar pudesse ser governado e pudesse ter ali uma espécie de uma bandeira de posse, não é? Então, esse mar que era dos demónios, que era dos abismos, que era dos medos e dos monstros, não é? De repente, na voz espreguiçada, não é? Preguiçosa desse baiano, ficava tudo menos isso, não é? Enquanto o Fernando Pessoa dizia, ele tinha escrito uma coisa muito bonita, mas era uma coisa de glorificação desse passado, dessa aventura colonial. Fernando Pessoa escrevera: Deus ao mar Deus deu ao mar o perigo e o abismo, mas foi no mar que Deus espelhou o céu. E de repente, Caíme devolve um mar com doçura, como se o mar fosse um território de abraços, um ventre, não é? Uma espécie de um berço infinito, não é? E sobretudo abria esse espaço, não é? Para o sagrado, para um território de uma divindade que era Iemanjá, não é? E essa divindade, que para mim era alguma coisa de estranho também, não é? Simbolizava esse poder feminino, quer dizer, havia ali uma devolução ao mar do seu lado de mãe, do seu lado de nascente, não é? da geradora de grande vida, não é? O mar passava a ser chamado pelo feminino, não é? E é muito curioso agora perceber, porque em Moçambique é uma coisa que me faz, digamos, que me inquieta e que me faz mover, é a procura de como é que o mar é entendido nas diversas culturas marinhas de Moçambique, não? Os povos costeiros, os povos litorais, como é que pensam o mar? E há várias maneiras de pensar. Há lugares em que o mar é um território interdito, há lugares em que o território marinho é um território sagrado com seus deuses, há lugares em que o mar é uma espécie de não lugar, não é? Mas, na verdade, o Brasil inventa cria uma deusa do mar com base naquilo, isso vocês sabem melhor que eu, não vos vou ensinar isso, mas é bonito lembrar que essa Iemanjá é filha de uma deusa que do lado africano era uma deusa que tinha a ver com rios, não é? E depois ganha essa imensidão, esse outro espaço sagrado na diáspora. Todo esse período a seguir é um período em que, digamos assim, para mim o mar se torna visível, porque eu percebo que o mar para mim é, como eu disse no início, é uma voz interior. Eu preciso saber conversar com o que o mar sugere, com essa ideia de que há aqui qualquer coisa que não é um vazio, mas tem que ser preenchido, não é? Há uma poeta portuguesa que se chama Sofia de Melo Braina, que diz alguma coisa que para mim é essencial, que ela diz: quando eu morrer, eu voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Como se essa separação do mar realmente fosse um tempo que fica por ser preenchido. E isso é uma espécie de punição para quem, como eu, se viciou dessa ligação permanente, né, constante com o mar. E como se a primeira estranheza que eu tenho quando viajo é num território em que eu não posso ver o mar. E reinvento o mar, seja nas montanhas que estão à minha frente, seja nas pradarias que se abrem ao meu olhar. Há sempre ali um mar que é inventado. Então, o que eu quero dizer para fechar é que hoje felizmente se alargou ao mundo inteiro esta luta para salvar o mar, para salvar o planeta, e eu acho que isso é profundamente humano, é profundamente urgente, mas eu queria dizer, antes de começar este debate, que é preciso a melhor maneira de
pensarmos que somos salvadores, é repensarmos o nosso próprio lugar, é percebermos que nós não sabemos tanto quanto pensamos. Esse mar continua a ser profundamente desconhecido. Nós não sabemos muito sobre o papel que o mar tem, por exemplo, na construção cotidiana da própria vida no planeta. Nós não sabemos qual é o papel que o mar tem nas alterações climáticas. Nós não conhecemos geralmente o que não sabemos é muito mais do que nós sabemos, não é? E, no entanto, há todo este discurso messiânico de que vamos salvar, como se de repente, deste sentido negativo de destruidores, nós realmente nos reabilitássemos para sermos o oposto, os salvadores, mas sempre sendo nós, a espécie humana, o centro, o topo, o grande maestro da vida. E essa é a grande aprendizagem que eu acho que nós temos que ter. Nós não somos o centro, nós não somos o topo, nós precisamos perceber que o nosso papel é provavelmente apenas um parceiro, um entre milhões de seres vivos que constroem e que regulam, que refabricam a própria vida, não é? Eu vou só acabar, porque eu imagino que já estou passando o meu tempo, lendo-vos uma pequena história que eu fiz, que está num livro chamado Idades, Cidades e Divindades, que chama-se Condenação e que resume um pouco isto de que eu falei. Cansado da poesia, o poeta levou os seus poemas para junto do rio. Queria rasgar os versos, um por um, dilacerar a palavra, truncar a ideia, desfibrar o coração. Para o fim da poesia, ele procurou um rio que não tivesse nome. Teria que ser assim, junto a um rio sem nome. Nesse rio, afogaria a letra, dissolveria a tinta, liquefaria a metáfora e a rima. Andou, mas onde quer que corresse um fio d'água, fluía junto um nome, como se toda a água nascesse da palavra. O poeta deu a volta ao mundo, chegou onde não havia mais mundo. Em nenhum lado figurava o inónimo riachinho. Cansado, o poeta regressou à sua aldeia e reincidiu na sua inicial angústia. Ali, no pequeno ribeiro da sua terra natal, ele sentou o seu desespero e decepou os cadernos, desmembrou a escrita e afogou os papéis até que deixassem de respirar. Chegou-se um peixe e de um golpe comeu um verso. No instante seguinte, cresceram-lhe as asas e o peixe soltou um voo de garça para ganhar os vastos céus. Dos papéis que restavam em suas mãos, emergiu um braço de mulher, que em dissolvente carícia por sonhos o fez viajar. Nessa noite, de regresso a si mesmo, o poeta escreveu derradeiros versos para matar de vez a poesia. Acedeu por fim à pequena morte do sono, desconhecendo que, mesmo adormecido, dentro de si, seguia fluindo o único rio sem nome. Bom, muito obrigado por me terem escutado. Eu acho que vale a pena agora termos um tempo que espero que seja divertido para vocês, tanto quanto é para mim, para conversarmos. Maria Helena, eu vou-lhe a palavra. Muito obrigada, Mia Couto. Só para dizer que no nosso chat tem milhares e milhares de mensagens de gratidão, de profundo agradecimento pela sua palavra. Eu penso que essa sua palavra, Mia, ela nos convida a resgatar o potencial humano que existe em cada um de nós. Então, obrigada por essa oportunidade. Obrigado a todos. Dentre as milhares, a parte boa de uma conferência virtual é que a gente vai poder tê-la gravada e vai poder escutá-lo para sempre, mas certamente essas palavras estão assim nos nossos corações. Mia, dentre vários autores inspiradores, né, que você citou, você falou sobre Fernando Pessoa. E aí eu me lembro algo que nos remete ao mar também, né? Fernando Pessoa tem aquela frase que diz: navegar é preciso, porque aí vem aí os mistérios do mar, né? Viver não é preciso. E aí eu pergunto, Mia,
como a poesia e a literatura, elas podem iluminar essa imprecisão que é a arte de viver? Eu acho que, para mim, a poesia não é exatamente um género literário só, né? É bem mais que isso. É quase um outro modo de entender os outros, de entender a vida. É uma sabedoria, não é só uma voz, uma sabedoria. E remete para uma relação mais íntima. Escreve poesia quem pode escutar isso que não se ouve na aparência, que está escondido naquilo que é o cotidiano nosso. Então, parece-me que é preciso resgatar e devolver à poesia esse lugar de sabedoria, de um modo, digamos assim. Há aqui toda uma linguagem que a gente chama metafórica, poética, etc., que foi desvalorizada, foi desqualificada, em desvantagem para digamos assim, para uma linguagem mais funcional, digamos, uma linguagem mais utilitária, não é? Mas é preciso brigar, é preciso lutar para não perdermos essa outra aproximação, essa outra janela, não é? que nos torna mais próximos, mais parentes daquilo que parece distante. Por exemplo, aqui no caso do mar, não é? Estamos a falar do mar. Nós podíamos falar da floresta e podíamos falar dos rios e tudo isso tinha o mesmo valor. Em Moçambique ainda é predominante esta ideia, não é? Este sentimento de que o mar não é exatamente uma entidade física, tal como a floresta ou biológica só. Ali o mar tem voz, o mar tem espíritos, o mar tem, digamos, é preciso saber conversar, estar disponível para saber conversar com essa alma que o mar tem, ou com essas almas que o mar tem, não? Então, a primeira, digamos assim, e mais apressada interpretação é que isso é uma coisa de uma religiosidade indígena, é visto como uma coisa antropológica, uma coisa etnográfica, não? Mas realmente é bem mais que isso, não é? E é urgente que nós que vivemos no mundo moderno possamos resgatar essa possibilidade de ter essa intimidade, não perdermos essa intimidade com essas vozes, não é? Mia, tem aqui uma questão colocada no chat e eu acho que ela é um desdobramento próximo da que foi a primeira questão. Ela diz assim: qual é o espaço da literatura e da poesia em tempos de dúvida, de dor e medo? A poesia ela pode contribuir para iluminar uma visão alternativa para o enfrentamento dos desafios? Sim, sem dúvida, né? A poesia faz isto e não é porque seja a sua missão, digamos, não é porque o poeta ou o autor quer só. E digamos que isso é uma coisa que faz parte da arte de escrever, não é? De criar, quer seja em ficção, quer seja em poesia, é realmente questionar e sugerir que há outros mundos, que há outros caminhos, não é? E sobretudo neste momento que nós estamos a viver um momento de medo, em que impera o medo, a incerteza, não é? Essa perplexidade sobre, de repente, nós não sabemos entender o presente e não sabemos que futuro, sequer se futuro há, quanto mais qual haverá. E, portanto, esse esvaziar daquilo que seriam as grandes narrativas, não é? Religiosas, políticas, etc., ideológicas, faz com que seja preciso que procuremos outras linguagens, outras maneiras de termos resposta para esse grande vazio, não é? Eu acho que este é o momento em que a arte realmente pode propor isso que foi chamado como uma alternativa. E eu acho que é preciso saber conversar com o medo, não é? O medo. Eu escrevi um livro que eu sempre pensei que fosse para crianças, mas não, mas cada vez entendo mais que o medo esse medo não tem a ver com qualquer coisa infantil, mas há aqueles medos que são nossos quase por essência, mas há medos que foram manipulados, que foram fabricados e que realmente depois nascem desta grande ausência de uma narrativa que dê sentido, porque nós somos uma espécie que procura
Nossa espécie procura um sentido para viver, não é? E nessa história, para crianças, a ideia é que há um gato que depois encontra o medo, e quando encontra o medo, ele percebe que o medo é uma criatura, e ela própria está com medo, digamos assim. E quando a mãe apresenta o medo ao gato, digamos assim, e quando os dois conversam, é como se, de repente, isso que provém do distanciamento, do desconhecimento do outro, né? Se esvai e o gato abraça o medo e os dois caminham. Nessa relação de pai e mãe, você citou o Eduardo Galeano, né? Quando eu ouvi falar sobre a sua descoberta de poeta, engraçado que logo me remeteu a essa frase que você citou, né? Pai, ensina-me a olhar. E aí você descobriu-se poeta aos 14 anos de idade. E o seu primeiro poema, ele foi feito para o seu pai. Essa é uma descoberta que fala muito sobre essa fala de Eduardo Galeano. Como se deu essa descoberta, Mia? Bom, eu sou filho de poeta, digamos assim. Eu só depois de que eu percebi que não era exatamente um poeta e não eram os livros que moravam na minha casa, era a própria poesia que vivia em casa. Isto é, o meu pai, de uma maneira perfeita, quase diria eu hoje, porque nós não percebíamos o que ele fazia. Para nós aquilo era uma ausência. Isto é, o meu pai era tão leve, era tão delicado, que parecia não ter presença. E aquilo que ele nos ensinou ficou de tal maneira inculcado em nós, não é? Essa coisa que começa por a atenção que ele dava aos outros. O meu pai morreu com quase 90 anos, entrava um bisneto em sua casa com 3, 4 anos, e ele, com esforço, porque ele estava debilitado, ele se levantava, e aquilo era a prova de que ele respeitava esse que chegava, mesmo tendo 3 anos ou 4 anos de idade, como uma pessoa que deveria ser respeitada, que devia ser celebrada. E sempre foi isso, não? Numa sociedade colonial, racista, ele parava na rua para falar com qualquer pessoa, negro, branco, mestiço. A minha cidade era uma espécie de arco-íris desse ponto de vista, com as estratificações racistas que haviam, mas sem nunca anunciar que havia ali um ensinamento, ele nos ensinou essa delicadeza de viver, não é? E isso, quem já vive assim, não é, poeticamente, depois escrever é só um passo, não é? Vou aproveitar essa sua fala e vou ler aqui uma questão colocada no chat, que diz assim: Mia, como a imensidão do mar pode dialogar com a educação para a diversidade? Eu acho que eu sou biólogo, já não dou aulas agora, mas dei aulas dei aulas a arquitetos, e era muito curioso porque o que eu queria mostrar era que a vida realmente era a primeira grande arquiteta, essa que andou desenhando cores e inventando formas e digamos, construindo estruturas que depois tinham que ter uma relação com a sua função. Mas eu acho que a diversidade, todo este discurso da biodiversidade agora é feito como se a biodiversidade fosse uma coisa exterior, não estivesse contida em nós, não é? Essa grande diversidade está dentro de nós. A diversidade é só um outro nome da vida, não é? Nós não podemos separar isso, porque cada vez mais é importante que logo nos primeiros anos da escola os meninos e as meninas aprendam que não são feitos exclusivamente de material humano. Uma grande parte do seu material são bactérias, são fungos, são vírus, etc. Esses somos nós, não é que eles estão cá morando, esses outros não moram dentro de nós, são parte de nós. E eu acho que isso é importantíssimo, porquê? Porque quem aprende que é feito dessa diversidade e aprende isso logo nos primeiros anos da escola, dificilmente este menino ou esta menina vai ser um racista, um fascista, vai procurar pureza humana, porque ele sabe que não existe isso. Essa é uma cruzada de algum político
mal intencionado, mas na verdade eu acho que todo o discurso da biodiversidade tem que ser feito neste contexto. Pois é, esse diálogo interior. E falando dessa descoberta, né, interior, desse encontro, tem aqui uma questão no chat que diz assim: o poeta brasileiro Vinícius de Moraes escreveu que para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Como você convive com a tristeza que também habita o nosso mar interior? Eu aprendi que a tristeza era, desde que ela não seja paralisante, desde que ela não nos diminua, mas é fundamental. Eu não sei criar de outra maneira. Tem que haver um momento em que a tristeza me abre esse olhar, digamos assim, é como se fosse uma janela que me permite ver o que eu não veria se eu estivesse feliz, não é? Digamos assim, a tristeza é esta aceitação que deve ser tranquila, deve ser serena, né? Da nossa incompletude, quer dizer, como é que nós realmente, nas nossas carências, da nossa fragilidade, e às vezes eu estou, agora não, porque os meus parentes já sabem, a minha família já sabe, mas eu às vezes estou triste e peço à minha família, aos meus filhos, à minha mulher, que não me tente, digamos, animar, porque eu estou triste, mas estou bem. É uma maneira de perceber o mundo, e eu só percebo isso por via dessa noção de carência, não? Viver essa tristeza também faz parte, né, dessa arte de ser humano. E sem dúvida. Tem mais uma questão no chat que fala sobre isso. A arte humaniza o homem, como dizia Antônio Cândido. Como hoje, com tanta tecnologia, podemos não perder essa essência? Como nossos alunos podem ser tocados por esse poder? Eu acho que o medo não é, o medo que eu tenho não é do poder da tecnologia, mas é de quanto é que nós perdemos noutros territórios, não é? Da presença humana, daquilo que vem por afeto, por via do afeto, por via do espaço da troca, não é? Do olhar, da palavra, da pequena história, não é? O que nos falta é isso, não, obviamente. A tecnologia não roubou nada, a tecnologia encontrou um território, e cada vez mais encontra um território que é deficitário do ponto de vista dessa qualidade da presença, do tempo em que estamos com os outros, não é? Em que o outro se transforma numa pessoa, por alguma coisa que nenhuma máquina pode fazer nascer, não é? Que é isto. Agora, por exemplo, estamos olhando. Estamos nos vendo e eu sei que a Maria Helena existe e sei que está presente, que há aqui uma troca e infelizmente não posso ver todos os outros que estão presentes aqui neste momento. Mas, portanto, acho que não há que ter medo da tecnologia assim, em si mesma, não é? Obviamente que a tecnologia depois também, dependendo daquilo que é o propósito, não é? de quem está manipulando, ela não é neutra, não é preciso sempre atender isso. A tecnologia não é neutra, tem sempre uma aplicação que é da ordem política, que é a ordem do poder, não é? Mas não há que ter medo, nós temos que fazer crescer essa outra parte que falta. Mia, tem uma frase sua que me encanta, e ela diz assim: criar uma história é migrar-se de si mesmo. Como nascem as suas histórias, Mia? Conte-nos um pouco, porque é fato que você sempre diz que o grande escritor, que você é um grande contador de histórias. Conte-nos um pouco sobre isso, Mia. Eu acho que não há aqui eu sou muito avesso a essa ideia de uma musa, de qualquer inspiração especial, de um dote que alguém tem congenitamente. Eu acho que o que eu criei ao longo da minha história, e graças a isso, sobretudo, à minha história de infância com os meus pais, é eu não ter medo de me apagar, de deixar de ser por um momento, e estar, por isso, disponível para escutar os outros, mas escutar no sentido de me perder, de não deixar de ter a noção do tempo,
Eu saio para a rua um pouco nisso, como quem vai para uma viagem, não é? E quem vai ao encontro dos outros. E quem vai assim para o mundo, quem está assim no mundo, eu acho que as histórias acontecem, porque as pessoas têm uma necessidade absoluta de contar histórias. Mesmo em sociedades que são mais fechadas. Por exemplo, no Brasil, é muito natural que no Brasil, eu entro no hotel, vindo de uma viagem longa, eu já quero estar na rua. Eu não quero ficar fechado. Eu quero estar na rua porque as pessoas na rua no Brasil, bom, não acontece de toda a maneira, da mesma maneira em todo o Brasil, mas, em geral, as pessoas contam histórias e, num instante, estão a falar de coisas que, noutras culturas europeias, eram do domínio da intimidade. Em Moçambique ainda é mais, quer dizer, ainda é mais que o Brasil, porque as pessoas, de repente, são sociedades de famílias. Tem aquilo que é de mau, que assim, são cidades com pouca cidadania ainda, e há uma história de aprendizagem da cidadania, mas as pessoas são familiares, querem trocar histórias, querem conhecer o outro, não é? E querem que o outro as conheça. Portanto, eu acho que o segredo está nisso, na disponibilidade para nos apagarmos, para deixarmos de existir, suspendermos a nossa existência temporariamente e passarmos a ser o outro, não é só ouvir, é ser o outro. Mia, está muito difícil selecionar tantas questões que estão chegando, mas eu estou tentando encaixar com a sua fala. Tem uma colocação aqui que vem ao encontro dessa fala, que diz assim: escreve poesia quem sabe escutar. Como você colocou, a gente precisa se silenciar algumas vezes, né? Que frase linda, obrigada, Mia. Como podemos ensinar em um mundo que fala bastante e pouco escuta? Eu acho que foi criada em nós agora uma espécie de receio de estarmos connosco mesmos. Quer dizer, eu vou a um restaurante, por exemplo, tem que ter música. Vou a um café, tem que ter... Às vezes tem mais que uma televisão. Há sempre uma espécie de ruído de fundo que faz com que nós não nos escutamos a nós próprios. Quer dizer, acho que há esse receio do silêncio, como, digamos assim, uma espécie de metáfora do vazio em que vivemos, não é? Esse silêncio tem que ser questionado. Eu vejo, por exemplo, como é que é nas sociedades africanas, esse silêncio é vivido de uma outra maneira. As pessoas estão no jantar, estão no encontro, e há aquele momento de silêncio. Isso é vivido de uma maneira absolutamente natural. Ninguém tem pressa de cobrir aquele silêncio dizendo qualquer coisa. O que é muito comum noutros meios. Não é? Porquê? Porque as pessoas percebem que aquele silêncio não é uma ausência, não é uma manifestação de ausência. Há ali qualquer coisa, há ali uma voz, há várias vozes, aliás, que se exprimem dessa maneira. E, portanto, o medo do silêncio é que eu acho que tem que ser interrogado. Por que é que nós temos tanto medo do silêncio? Talvez pelo encontro conosco, né? Nem sempre esse encontro é tão animado, nem sempre esse encontro ele é cheio de alegrias, né? São muitas tristezas também. E eu vou tentar unir duas questões aqui, porque eu acho que elas são bem semelhantes. Como se dá o equilíbrio entre a poesia e a ciência? Ou uma delas fala mais alto do que a outra? E a outra diz assim: como é a sua rotina de biólogo e escritor? Como se conversam na literatura e na poesia? Aqui, na verdade, são discursos diferentes, mas não são tão diferentes quanto eu podia pensar. No início eu pensava que eu tinha que desligar uma para ligar a outra, não é? Mas, na verdade, elas convivem bem. Essas duas linguagens, essas duas maneiras de ver o mundo. Para mim, a biologia conta a história da vida, conta a história dos seres vivos, não é? E em cada ser vivo está a vida inteira, não é? Digamos. E na biologia o que me interessa é realmente perceber essa linguagem que aqueles que aparentemente estão isentos de linguagem, não é? Como as plantas, estamos a falar do rio, estamos a falar do mar, mas sobretudo as plantas sim são o centro, são o grande centro. E nós vivemos
temos um olhar sobre o mundo que é muito mutilado, que é muito zoocêntrico, não é? Parece que a vida está centrada nos animais e aí é a nossa grande preocupação. Mas realmente os grandes mestres da vida são outros e as árvores são uma delas, os vírus são outro grande maestro, não é? Então nós temos que ter, digamos assim, essa descoberta de uma outra lógica, das linguagens diversas, etc. Faz-se com um pé na poesia, um pé na biologia, um pé na poesia, um pé na biologia, digamos, essa intimidade que eu tenho agora, que me faz com que eu, mesmo num lugar onde não haja gente, eu não me sinto sozinho, porque sei falar a linguagem das plantas, eu penso que sei, eu tenho essa pretensão. Para mim é uma coisa muito próxima uma da outra, não é? Que lindo, Mia, obrigada. Mia, do ponto de vista estético, qual a potencialidade da poesia para as crianças falarem de si? Acho que as crianças são seres que têm esse domínio que depois lhes é dito, quer dizer, nós, digamos que nós fazemos com que as crianças percam essa capacidade poética que têm no princípio, porque provém desse grande espanto da descoberta das coisas, não é? Como se as coisas ainda não fossem apresentadas com um nome dentro de um quadro lógico, não é? E a experiência que eu tenho, por exemplo, quando escrevo, e há aquilo que se chama literatura para crianças, ou literatura infantil ou juvenil, é que é um erro sério pensar que as crianças têm um entendimento menor da linguagem. Não têm. E aqui a experiência que eu tenho com os meus próprios filhos, com os meus netos agora, é que aquilo que é a linguagem poética é entendido de uma maneira muito mais profunda do que a gente pensa. Portanto, não... é o contrário, digamos assim, a pergunta deve ser feita ao contrário. Como é que nós adultos temos que aprender a entender aquilo que é a poesia gerada pela criança? Eu acho que também responde essa questão que diz assim, como você enxerga a infância e como as crianças podem nos ajudar a ser pessoas melhores? Um pouco está nessa sua fala também, né, Mia? Sim, mas a infância não é... o que existe normalmente é a concepção da infância como um tempo, não é? E como um tempo que ficou e que tem uma fronteira, depois começa a adolescência, etc. Mas não funciona assim, não é? A infância fica viva, não é? E digamos, nós depois pensamos que não temos acesso mais, mas ela está viva e é preciso alimentá-la, é preciso que a gente guarde isso toda a vida. Eu acho que a minha infância... Também eu tive uma infância muito feliz. E quem tem uma infância feliz, eu acho que não encontra pátria em mais nenhum outro lugar no mundo. Mas a minha infância foi muito feliz e por isso eu guardo como uma... Estou sempre nascendo desse tempo, não é? Como diz o poeta Milton Nascimento, há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Então basta que a gente vá lá e resgate essa infância que permanece em nós, né? Tem uma questão aqui, Mia, que diz assim, por que o homem, mesmo usufruindo dos mares, né, dessa beleza dos mares, não consegue assimilar e nem praticar a importância da sua limpeza, da sua preservação como parte da natureza? Eu queria responder em dois momentos. Eu acho que ainda estou a falar disso, que é a infância que nós guardamos no nosso coração, mas nós não somos feitos assim, como se fosse, digamos assim, como fôssemos coisas, como fôssemos entidades físicas, não é? Nós somos feitos de relações. E somos entidades de relação, somos seres relacionais, não é? E o bom de ter um grande amigo é realmente essa relação com um grande amigo ou com uma grande amiga, é que ela permite, ela autoriza esse acesso à infância. De repente nós somos crianças outra vez e podemos rir à vontade, sem ter nenhuma preocupação de alguma censura, de algum juízo sobre isso, não é? Então, eu noto isso quando eu estou com os meus grandes amigos, não é? De repente ficamos crianças em conjunto, não é?
E, portanto, quero chamar a atenção para esta coisa de sermos feitos de relações, e a infância não mora, não tem uma morada dentro do coração ou dentro de algum espaço interior nosso. Se não houver essa capacidade de entrosar com alguém, ela não está presente. Depois, sobre esta pergunta da preservação, da limpeza dos mares, quer dizer, é importante que a penalização disto não seja convertida nesta entidade que somos nós, a espécie humana, a humanidade. Não é a humanidade que está a sujar o oceano. Quem está a causar os grandes desequilíbrios tem nome. É preciso continuarmos a dar nome, chama dar nome às facas. Essas grandes empresas, esta economia predadora, não é? Que transforma o mar num recurso, esta militarização, esta apropriação militar do mar e que é incapaz de olhar para o planeta que não seja desta maneira de tomar posse, não é? E proveito. Isso tem nomes. A gente hoje não pode... Eu vejo que está muito espalhado este discurso de uma culpabilização coletiva, não é? E fomos todos culpados, e somos todos culpados. Não é verdade, não somos todos culpados, pelo menos não somos todos culpados da mesma maneira. O discurso, só queria dizer, o discurso ecologista, que eu faço parte, ou ambientalista, tem que ser radical, no sentido de encontrar realmente as razões profundas destes desequilíbrios e não pode ir a reboque de uma visão fatalista, apocalíptica, de que estamos à beira de uma grande catástrofe. Realmente a situação é muito preocupante, eu devo dizer isso, não é que eu queira dizer o contrário, mas muitas vezes este discurso apocalíptico é um discurso que depois dá espaço a uma espécie de uma desistência e de repente vem o grande salvador, e a gente sabe que esses grandes movimentos ou pessoas populistas que acreditam ser os messias, a gente tem experiência do que é que isso resulta, não é? Portanto, é preciso, sobretudo, entender melhor, isso é importante, nós temos que saber que não entendemos tudo, e é preciso entender. A primeira grande tarefa nossa é entender melhor isso que se chama natureza e que está dentro de nós. Repare, em nenhuma língua moçambicana há uma palavra para dizer natureza. Porquê? Não é porque as pessoas não têm a percepção que existe a natureza, mas não se separam. São entidades que não se separam. Aquilo que é a humanidade e a natureza não têm fronteira. Mia, maravilhoso isso. Eu quero já pedir desculpas desde já às milhares de pessoas que deixaram mensagens no chat e questões, e nós faremos com que isso chegue até o Mia Couto, porque nós estamos aqui nos instantes finais e eu não tenho mais condições de ler ou passar questões. Mas, Mia, lá em 2002, quando foi do Prêmio Internacional dos 12 melhores romances da África, você disse que o escritor não é apenas aquele que escreve, é aquele que produz pensamento, aquele que é capaz de engravidar os outros de sentimento e de encantamento. Então, Mia, o que eu queria pedir-lhe nesses instantes finais é que deixasse registrado no dia de hoje, no ano de 2021, para a 32ª Semana da Educação, uma mensagem que fique guardada para além de todas essas outras que são inesquecíveis. Eu não sei, eu sou apanhado um pouco de surpresa, mas eu quero dizer que uma coisa que eu queria dizer desde o princípio, talvez possa fechar com isto, é enviar este grande abraço de esperança ao Brasil, que passa um momento tão complicado, e dizer que é um país que foi referência para todos nós, não é? É preciso alguma coisa que o Brasil desconhece, é quanto que o Brasil serviu realmente de farol para a nossa poesia em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde, em Angola, em São Tomé e Príncipe. Um país que produziu pessoas como Paulo Freire, como Jorge Amado, como Chico Buarque, como a lista seria infinita, não é? Como Oscar Niemeyer, etc. Esse país não pode ver-se reduzido neste ato de insanidade que hoje rodeia o presente brasileiro, mas nós temos a esperança fora e dentro do Brasil
que isso é um momento e que, como diz a vossa canção, que vocês, é uma espécie de emblema com que nós vemos o Brasil, que o Brasil vai dar a volta por cima, não é? E vai sacudir a poeira. Um abraço para todos os brasileiros e brasileiras. Gratidão, profunda gratidão pelas palavras de esperança. E ainda trazendo Paulo Freire, né, que traz esperança do verbo esperançar. Mia Couto, sinta-se abraçado por milhares e milhares de educadores e educadoras, professores e professoras que estão hoje aqui prestigiando a sua fala, que vai ficar guardada para sempre em nossos corações. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Um abraço.